Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Karina Wagner, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre esse mais novo lançamento da Elle Hazelwood, que é o livro Noiva. Desde que esse livro foi anunciado para 2024, eu fiquei super empolgada. Alguma coisa me hipnotizou neste livro aqui. Eu fiquei ultra empolgada, então que, assim, se assim eu posso dizer, uma coisa de leitor raiz em que você fica muito empolgado, você conta os dias, você já compra na pré-venda, aquela coisa toda. Então, assim, primeiramente, eu não sou uma leitora de fantasia, assim, muito, que tá acostumada a ler fantasias, fanfics. Eu falo fanfic porque eu sei que o livro, pelo menos a hipótese do amor, é baseada em uma fanfic. Então, assim, eu não tenho esse universo muito. Então, assim, quem me acompanha aqui no canal sabe. E se você tá chegando aqui por aqui, é só pra vocês se contextualizarem. Mas eu sou uma leitora que me permite conhecer. Então, assim, eu leio mais clássicos, eu tento intercalar leituras contemporâneas, leio farofa, leio fantasia. E ultimamente eu tenho ido por esse lado um pouco de fantasia. Fantasias também mais românticas, uma romantasia aí. E eu tenho gostado muito desse universo, então, pra dosar com as minhas leituras. E assim, eu tava muito empolgada. E aí, o que aconteceu? Pra esperar, assim, quando tava chegando agora em março, início mesmo de março, na semana passada, volta aí, eu peguei o livro Checkmate da escritora para ler. E o que aconteceu? Vou deixar a fotinha aqui do lado. Eu peguei esse livro para ler e porque eu tava querendo passar, assim, daqui a pouco vai chegar o lançamento. Então, assim, de repente eu leio esses dois livros, venho conversar, já vou sentindo um pouco a vibe da escritora. Então, assim, livros totalmente diferentes. Mas Checkmate também já tava na minha prioridade de leitura, porque eu falei, desse ano não passa, eu vou ler a Elle Hazelwood, porque eu já tava querendo ler muito tempo e eu sempre fui postergando. Eu já queria ler desde a hipótese do amor. Eu tenho, inclusive, esse livro e eu quero ler e ainda continuo querendo ler, tá? Mas eu, sei lá, eu fui pegando outras leituras na época, eu fui postergando. E aí eu falei assim, então assim, esse livro aqui, esse lançamento já me hipnotizou assim, logo de cara que foi anunciado. Por isso que eu tô dizendo isso pra vocês. Então eu peguei Checkmate, que também desde que eu vi que ele ganhou o Goodreads na categoria, se não me engano, ficção pra jovem adulto. Isso, acho que foi isso. Eu gostei bastante, tem a questão do xadrez, tem a questão, assim, da história, eu gostei muito mesmo. E eu falei, vou pegar pra ler, e eu peguei pra ler em e-book, que eu tenho feito muito isso, pra ler antes de dormir, então eu avanço muito minhas leituras assim. E eu estava gostando muito da leitura, mas isso é um assunto para um outro vídeo, tá? Mas aí chegou 7 de março, quando foi lançado o livro aqui no Brasil, e aí eu larguei tudo. Inclusive eu larguei outras leituras, pra vocês se sentirem mais ou menos o que eu tava lendo. Eu tava lendo Sangue Frio do Truman Capote. Tudo a ver, né? De repente um pouco, talvez na paleta de cor tem vermelho também, tem um pouco aí de... não sei. Eu tava lendo Sonho Secreto na Biblioteca, algo assim. Eu sempre confundo o nome do livro, mas eu vou deixar a capinha aqui do lado pra vocês verem. Eu tava com outros livros aí em mente pra ler, então assim, larguei tudo mesmo, inclusive o Checkmate, que a leitura estava maravilhosa, 60% já, e fui ler isso. Devorei mesmo. Mas antes de continuar falando sobre esse livro aqui, uma pausa para enaltecer esta edição magnífica da editora Arqueiro. Eu, assim, achei maravilhosa. Eu optei por comprar na edição de luxo, mas existem outras opções. Tem a opção de e-book, a audiobook, tem a opção também do livro em brochura. E tem essa edição aqui maravilhosa, um espetáculo. Fiquei muito empolgada, achei ela muito linda. Ela tem esse metalizado. Aqui, a capa é a mesma, tá? Só muda aquela capa dura. Aí o que ela tem? Ela tem assim, vermelha. A fonte, ela é maravilhosa, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui o início. Olha, muito boa. Sempre os capítulos, eles começam assim, com essa lua aqui, e sempre tem um pensamento, tem umas frases de um dos personagens, no caso do personagem masculino, tá? Que a gente vai conversar sobre isso. Então isso é maravilhoso. E o que fica mais especial essa edição? Tem fitilho, tá? Fitilho aqui. Vem com marcador, que eu adoro esses marcadores assim, tá? Vou tirar aqui pra vocês. Então veio com marcador. Também Arqueiro arrasou nisso. E olha que detalhe da lombada. Da lombada não, desculpa, gente, da folha de corte. Então olha aqui. Olha isso. Olha que espetáculo. Eu tô amando que eles estão trazendo livros assim.
Então, por exemplo, um livro que eu li nessa pegada, justamente porque eu estava tão empolgada, foi Divinos Chivais, que eu estava lendo, da Rebecca Ross. Eu já li, foi uma leitura de fevereiro, eu vou conversar depois com vocês. E eu vou fazer um vídeo depois só de Divinos Chivais, assim, que terminar, né, a duologia. Mas eu amei, é um livro, assim, 5 estrelas, super favoritado já. Então eu tô bem nessa fase aí de ler romances, assim, de ler fantasias, como eu disse pra vocês, fantasias e tal. E também tem essa questão do corte também, todo trabalhado. Olha que coisa linda, gente. Isso aqui é espetacular. Não resisti a essa edição. Muito lindo mesmo. E atrás aqui, acredito que a frente e atrás são idênticas, tá? Mas o que realmente muda é a questão do corte, capa dura, então tem esse trabalho todo, assim, bem legal. Assim, amei demais essa edição. Os links vão estar todos aqui embaixo, tá? Pra vocês, caso vocês queiram adquirir, compre com o meu link porque vocês ajudam bastante. Agora que eu já dei uma pausa pra enaltecer a belezura desta edição aqui, então vamos conversar aqui. Primeiramente, fãs de Crepúsculo vão amar com certeza este livro, tá? Mas tem que falar que eu não li os livros de Crepúsculo, apenas assisti os filmes, tá? Mas assim, de cara eu me senti lendo alguma coisa relacionada a Crepúsculo, alguma coisa assim em relação, mas não Crepúsculo no caso da Bella com o Edward, mas com uma questão da Bella já vampira com o Jacob, algo assim pra vocês me entenderem, tá? Então vamos lá ao contexto aqui da história, então depois o que eu achei também, vou falar um pouco do enredo, o que eu achei de legal, o que eu achei que poderia melhorar um pouquinho, e porque eu tirei um pouquinho ali, não dei 5 estrelas, só o que faltou, tá? Mas a gente vai conversar em partes sobre isso por aqui. Nós temos então uma romance com fantasia, então que chamamos de romantasia, no caso adulta, com cenas picantes, por isso uma hora de 18 anos apenas, tá bom, pessoal? E aqui é um livro alegre, divertido, muito hilário em certas partes. Nós temos um romance aqui paranormal, como é dito aqui na frente, romance paranormal com humor, reviravoltas e cenas picantes. Isso tudo realmente acontece. E ele tenta então dosar a questão de ter romance, fantasia e questão do mistério, que eu vou explicar pra vocês um pouco, e que acaba sendo a parte central da história. Então assim, como eu disse pra vocês que eu não sou uma leitora tipicamente de fantasia, então assim, se você vai nesse livro com a sede de ter muita fantasia, não é um livro tanto pra você. Porque aqui a autora, ela vai descrever o mundo aqui em que coexistem 3 espécies, né? Tem os seres humanos, os licanos, que são os lobisomens, e tem os vampiros. Eles coexistem, né? Mas eles não se amam, não, eles só se tem que viver ali, então tem sempre tensões políticas ali sendo envolvidas, que é um tema que vai ser discutido aqui, tem questão de mistério envolvido aqui. Então se você é um leitor que gosta de uma fantasia com muitos detalhes, você não vai encontrar isso aqui nesse livro, mas pra mim foi super ok, tá? Pra mim os detalhes que ela deu, então ela acabou se atendendo a mais às questões de descrições mais voltadas para o biológico, né? Algo que eu sei que a Ellie gosta de fazer. Então ela explorou muito mais esse lado da ciência nesse livro aqui, se assim eu posso dizer. Então ela foi para os aspectos biológicos das espécies, que eu achei muito interessante. Então o vampiro, então coisas que a gente acha, então assim, mitos talvez. Então ela tentou explorar mais isso aqui em questão de usar os termos corretos na hora de se referir aos licanos, aos vampiros. Então isso eu achei bem interessante, mas não tem aquela coisa de um mundo bem descrito de fantasia, não. Ela apenas desenvolve ali, então tá. Eu achei o suficiente, achei bem legal. A história aqui começa de uma forma que todo leitor de romance gosta muito de encontrar no livro. Assim, eu particularmente amo, que é o casamento de conveniência. E no caso aqui, claro, entre 2 pessoas que se odeiam, no caso, se odeiam a um nível, assim, mortal mesmo, porque são entre 2 espécies bem diferentes, inimigas há séculos. E que casamento entre elas, no caso entre vampiros e licanos, eles não ocorrem muito, com muita frequência, são poucos os casos que ocorreram, e a última experiência não foi muito boa, porque culminou entre uma guerra bem sangrenta. Então, assim, é uma coisa realmente que eles têm na história deles, então eles sempre se referem esse episódio, como se fosse uma guerra mundial aí no caso, envolvendo eles, então é uma coisa bem marcante mesmo, e eles estão bem intensos. Então a questão, quando inicia o casamento,
Ele começa bem assim, que eu vou ler pra vocês no prólogo. Essa nossa guerra, essa guerra entre os vampiros e os licanos, começou há vários séculos, e a violência só foi aumentando brutalmente até que agora pode culminar em torrentes de sangue multicolorido e terminar em um anticlimático bolo coberto com buttercream no dia em que eu vou conhecer meu marido. O mesmo dia, por acaso, do nosso casamento. Aqui nós temos a Misery contando a história em que ela é forçada a casar com o Louie. A Misery é a representante aí dos vampiros e ela que vai ser responsável aí por fazer essa aliança aí que tanto eles querem. Então ela é forçada pelo pai. O pai, ele é o governante aí dos vampiros e ela é forçada pelo pai para fazer este casamento. E ela acaba aceitando. Inicialmente a gente vê que ela aceita porque ela já tem essa coisa de... parece que ela tá aceitando porque ela só obedece ao pai, porque ela já foi colateral. O que significa isso? E colateral é uma forma que eles fazem de como para garantir as alianças. Em que, no caso, ela era uma colateral humana, então ela foi viver no mundo dos humanos. Uma vampira vivendo no mundo dos humanos, e aí um representante humano importante, ele é mandado para viver no mundo dos vampiros. Isso ela passou desde criança, viveu anos assim. E aí depois o pai não força ela a casar, então, com Licano. Então o pai tá sempre mandando ela para os territórios inimigos, né? E ela acaba catando. Só que o motivo que ela aceita isso não é porque ela tá obedecendo ao pai, não por questões políticas, mas ela quer encontrar a Serena, que é uma pessoa que ela conheceu justamente nesse tempo que ela serviu de colateral humana. Ela fez amizade com a Serena e ela sumiu, assim, misteriosamente ela sumiu, desapareceu, e ela quer saber o que aconteceu, e ela acha que o Louie, que ele é o alfa do bando dele lá dos Licanos, ele tem alguma coisa a ver com isso. Então ela vai investigar. Então o objetivo dela aceitar esse casamento forçado aí é a questão da investigação e do sumiço dessa amiga dela, e que ela quer descobrir porque ela tem certeza que eles têm a ver com isso, principalmente o Louie. E aqui isso é bem interessante porque o que acontece em questão de que eu tô falando de aliança, dos colaterais. Então houve uma mudança também na governança do governante humano. Então nós temos uma nova governanta aí, e ela não quer mais a questão dos colaterais, né? E isso é uma coisa de muita preocupação, principalmente para o pai da Misery. Por isso que tem a questão do casamento aí com os Licanos, justamente para estreitar os laços e tal. Então tem muita coisa, então sempre essas eminências, sempre essas questões políticas entre as espécies estão sempre sendo levantadas, e isso é uma coisa que é bastante discutida aqui no livro. Então temos questões políticas envolvendo essas espécies sempre sendo lembrados aqui. E é claro que à medida que ela vai investigando, os laços entre os Licanos, os laços com o próprio Louie, eles vão se estreitando ali, claro, né? Isso aí não é nem questão de spoiler, isso é questão de todo o livro de romance. Claro que a gente quer que os protagonistas aqui, né, o casal, a gente termine junto, pelo amor de Deus, a gente não seria, né, não ia ficar tão interessada assim, né? Então, nós temos a questão, por isso que diz que é um romance paranormal, porque nós temos um casamento justamente, né, uma união aí, um romance acontecendo entre espécies diferentes, no caso aqui, uma vampira com um lobisomem. Tá? Então essa questão deles vão se estreitando. Tem questões muito fofinhas, é uma coisa bem divertida, bem alegre em vários momentos. Tem coisa picante também, como eu disse pra vocês. E tem uma menininha de 6 ou 7 anos que é a irmã do Louie, e que vai mostrar que o que a Misery achava que ela é uma pessoa sem sentimentos, mostrar que ela não é bem essa pessoa, porque ela pega uma afeição muito grande pra essa garotinha. E isso traz cenas bem hilárias. Então, diálogos divertidos, cenas hilárias acontecendo aqui, o que eu gostei bastante, e dá um tom bem legal, assim, não fica nada pesado, então dá um equilíbrio bem bacana aqui, que eu gostei bastante. Lembrando aqui que a autora, ela é tipicamente de clichês românticos. Só que aqui nós temos a mocinha aqui, ela foge um pouco daquela história de que ela fica sempre o livro todo pra tentar aceitar que ela não consegue perceber que o cara tá amando ela, que faria de tudo por ela. E ela não... Assim, acontece isso sim, mas não é uma questão do exagero. Porque o que acontece? Como ela foi mandada pra se viver como um colateral, ela foi meio que... Ela não tem esse carinho do pai, não tem carinho da família. Então ela desde nova, ela foi viver no mundo dos humanos, ela não
é bem-vinda, muito assim, bem vista no mundo dos vampiros, né? Então ela não tem esse sinal de ela não se pertence tanto ali, ela não tem esse acolhimento tão grande do mundo dos vampiros, que ela não conhece tanto os hábitos assim, né? Ela não cresceu ali. Então ela meio que tem bullying no mundo dos humanos e bullying no parte dos vampiros, e ainda vai viver no território licano. Então ela tem essa questão de dificuldade de confiar, de aceitar que as pessoas gostam dela, de questão de que ela possa sentir algo por alguém. Ela não tem isso, ela sempre foi acostumada a viver sozinha. E a única pessoa com quem ela conseguiu ter um contato grande foi a Serena, e ela some. Então ela tá meio desiludida nesse ponto, então ela tá na investigação, mas ao mesmo tempo bate essa insegurança nela. Então não tem aquela coisa de que realmente acontece, que tá assim, o cara faz tudo pela mocinha, mas a pessoa nem... Ai, não, é porque... Ai, eu não sei se... Assim, eu acho que ele não gosta, coisa meio... Sabe, aquela coisa daquela insegurança? Não, a insegurança dela aqui, ela é real. Tem fundamentação, tem base pra isso. E essa, eu gostei bastante dela, que eu sei que a Ellie, ela gosta de colocar questões de explorar a questão de personagens mais inteligentes e tal. E no caso, a personagem feminina, ela é super inteligente, ela é fissurada na questão de computação, ela é a gênia na parte de computação. E o que eu me senti muito representada, não que eu seja uma gênia de computação, mas a questão que eu sou formada em matemática aplicada e gosto muito da parte de programação, de ciência de dados. E então aqui a gente vê uma menina que é fera nessa questão de sistemas e coisas do tipo. Então eu achei bem legal. Então, quando é explorado essas coisas assim diferentes nos livros, então a gente vê personagens assim, eu acho bem interessante também. Como eu disse pra vocês, nós temos então fantasia, romance e mistério. E o mistério então do sumiço dessa amiga dela é o que move então toda a história. Então assim, a autora, ela tenta dosar e equilibrar esses três elementos, só que acaba que, por exemplo, fantasia, não fica tão explorado a parte de fantasia, mas pra mim, ok. Ela deu detalhes que pra mim foram suficientes, né? Nós temos um livro de quase 400 páginas e que mais ou menos a gente sabe que o forte dela é o romance. Só que o romance, em vários momentos aqui, ele fica um pouco no segundo plano, porque realmente é um mistério ali que tá todo sendo envolvido. Então assim, só que é um mistério que não chega a ser tão forte para quem é fã de thriller, sabe? Então assim, se você vai nesse livro procurando uma fantasia muito forte, você não vai ter. Se você vai ter procurando um mistério muito assim, também não vai ter. Você vai ter uns plots ali que alguns momentos podem ser previsíveis, alguns momentos não. Você vai ter isso aqui. Mas então não vai buscando isso, vai buscando romance, mas o romance fica em segundo plano, mas ele volta. Então assim, ele é um pouco de tudo isso, então fica, acho que uma leitura um pouco diferente. Mas não foi isso assim que fez eu tirar um pouquinho aí da 4 estrelas e meia ao livro não, tá? Pra mim isso aí tudo bem, ok? Então assim, o que eu senti, realmente o que pecou um pouco para mim. A questão, primeiro ponto, um que não foi tão grave assim pra mim, mas que me deu um pouco de... Queria saber mais. A questão por que a Misery, ela é tão rejeitada assim pelo pai, né? Porque ele colocou ela desde nova pra viver no meio dos humanos, depois força ela a esse casamento, porque sempre é ela. Porque ela tem um irmão gêmeo, tá? Então, mas por que ela? Tá? Então, faltou entender um pouquinho da questão dos laços familiares. Então não tem muita explicação assim, mas eu achei que o que dá ali é o suficiente, então deu pra dar uma passada de pano também ali. Mas o que me recomendou bastante foi como que tem mistério nesse livro. E ele é uma base central para as coisas que vão acontecendo, justamente por ela aceitar o casamento, por ela vivendo ali naquele mundo. E as cenas que vão acontecendo é sempre de investigação, invadindo o sistema, coisa do tipo, sabe? De espionagem um pouquinho bem assim, sutil. Mesmo que não seja o ponto forte, mas é o que move ali a trama, o desaparecimento dessa amiga dela. Quando as questões vão se resolvendo, não vão se resolvendo aos poucos. Se resolve tudo praticamente em uma página, brilhantemente, sabe? Então é tipo um monólogo, uma coisa sendo despejada em você, assim, de uma vez só. E aí podia ter sido assim aos poucos, sabe? Uma coisa assim, uma descoberta mais gradual, umas páginas a mais não teriam problema nenhum. Então eu achei que foi muito assim... Tá, ok, tem que aceitar essa explicação. Então teve bastante cenas aqui que demoraram bastante, mas
essa parte que me interessou bastante. Eu acho que foi realmente uma questão muito importante para o livro, porque realmente ele explorou muito isso, não foi muito trabalhada. Então pra mim foi isso que eu tirei o pontinho, mas o resto pra mim foi bacana. Fora também a questão de que, tudo bem, é um livro hot, ele tem aquelas cenas picantes. Eu gostei de umas partes, achei bem interessante, legal de você conhecer ali questões biológicas que é explorada, a questão do que é importante para um licano, o que é importante para um vampiro. Mas tem uma cena ali que dá um pouco de, sei lá, vergonha alheia, talvez, alguma coisa de constrangimento. Pode ser por causa de mim, porque eu não tô sendo acostumada a ler livros assim, não é meu forte, tá? Mas já li outros também e que foi uma coisa meio assim. Vocês vão entender quem tiver lido ou quem for ler depois, vocês vão depois voltar aqui e vão entender o que eu estou falando, tá? Eu vou dizer simplesmente que é por causa de um tal nó que fala aqui no livro, que realmente, né, é uma coisa meio assim, mas tudo bem. A gente releva aqui, mas de fora eu achei o livro bem legal, recomendo pra vocês lerem. E o que eu achei ainda mais legal é que o final, ele dá pano pra manga pra ter mais livros. Aqui nós temos um livro único, ele tem início, meio e fim, ele termina a história aqui, mas eles serviram aqui de inspirações para outros possíveis casais, então ficam umas coisas meio no ar ali, que nós podemos talvez ter mais livros, assim, dá pano pra manga sempre a autora pegar outros livros nesse mesmo universo aqui e colocarem outros personagens ali que parecerem de forma secundária e botarem eles como protagonistas. E eu acho que vai ser bem interessante, porque temos ali que a gente ficou bem na curiosidade e talvez esses problemas que ela não conseguiu esclarecer tão bem aqui nesse livro, ela consiga dar uma ajeitada aí se tivermos outros livros nesse mesmo universo. Então eu acho que talvez ela possa fazer isso, eu vou ficar nessa expectativa aqui. Então, pessoal, me deixa aqui nos comentários. Então, assim, ó, eu já tô terminando o Checkmate, tá? E me digam quais outros livros da Elle Hazelwood vocês gostam. Qual é o seu favorito, assim, me deixa aqui a ordem dos favoritos de vocês, aqueles que vocês me recomendam, tá? Esse aqui foi meu primeiro contato, assim, começado e terminado. O Checkmate eu tô gostando. E eu depois venho conversar com vocês, mas eu tô na vibe que eu fiquei viciada realmente nela. E me digam aqui, quais que eu devo ler? E quais aqueles que vocês não me recomendam tanto, tá? Então vamos conversar, tá? Que eu gosto muito de fazer essa troca com vocês. E quem já leu esse livro aqui, converse comigo nos comentários, né? Sem dar spoiler, por favor, sem estragar aí. Por mais que seja um romance, né? Então um romance aqui é bem previsível, mas tem dose de mistério. Então não vamos estragar a leitura dos outros. Mas vamos conversar aqui, tá? Eu gosto muito... Ou pelo menos coloca aí que é um spoiler, alguma coisa do tipo, tá? Eu quero conversar depois com vocês. Eu adoro essa troca. Lembrando que sempre quando o vídeo termina, a nossa conversa não, porque eu gosto de sempre fazer essa troca com vocês. Pra mim que é muito, muito importante. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês gostem, que for pegar essa leitura por indicação minha. Me marque, eu adoro compartilhar quem tá lendo por indicação minha, tá? Nos stories, em qualquer coisa. Me siga no Tagalista da Carol. Também tem meus links aqui para o Scoob, Goodreads, então vocês sabem as leituras que estão em andamento. Então quando eu pego um livro loucamente e alargo depois para dar preferência a um outro aí, tá? Vocês vão saber, eu tô sempre ali, questão de mantendo ativo o meu Scoob principalmente, mas eu também tô atualizando o Goodreads. Então os links das minhas redes estão aqui embaixo e os links para este livro aqui em diversas edições que eles têm, brochura, edição especial, audiobook, o que eu não recomendo tanto porque em algumas cenas só se tiver com fone mesmo por causa de algumas cenas aí picantes, tá? Mas é uma experiência talvez seja legal, não sei. Mas tem bastante opções aí de leitura pra vocês encaixarem. Então, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo enorme. Tchau, tchau!